welcome! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos com a nossa aula 39.1 e essa aula também vai ser dedicada ao futuro. Mas vamos sair da estrutura do will, que é uma estrutura fácil. Afinal de contas, era um verbo modal, né? Porque ele ainda está vivo. Vai sempre viver, vai sempre existir esse verbo. Lógico que agora a gente vai para uma outra situação. Vamos falar sobre futuro ainda. Temos pequenas nuances de um futuro para o outro. Então, na questão de uso, você tem pequenas diferenças aí, algumas nuances entre o futuro com will e o futuro com be going to. O que é o futuro com be going to? É o futuro que você vai fazer uso do verbo to be, exatamente, mas a estrutura de going to, que vem do verbo to go, com ing ao fim, e a partícula to. Então, existem pequenas diferenças de uso, mas como eu comentei lá na aula passada, na aula 38.1, na hora de você fazer o uso, eles vão entender o que você quer dizer. Ah, mas você não usou o futuro com eu, porque o futuro com eu é aquele futuro mais distante, o futuro que é incerto, também usado para fazer previsões, mas quando você tem aí as palavrinhas, né? Você tem a palavra think, I guess, perhaps, maybe, que são palavras que a gente viu lá na aula 38.1, que a gente pode usar com esse tempo verbal do futuro com will, mas agora o futuro com be going to é um futuro que você tem mais planejamento, é um futuro mais certo, digamos assim, um futuro que está mais próximo, com planejamento e até usado para fazer previsões quando você está aí baseado em evidências. Vamos ver mais sobre esse futuro? Let's go! 39.1, e como eu falei, os dois futuros são diferentes na estrutura. Você tem estruturas completamente diferentes. Usos também diferentes, nuances que você vai ver aí entre um e o outro, mas como eu disse, você pode fazer o uso de um e de outro, tanto faz que eles vão entender o que você quer dizer. Você está falando sobre futuro. Mas é interessante que você saiba que há uma diferença entre este futuro aqui, que é o to be going to, futuro onde você tem o uso do, mais uma vez, esse verbo que muita gente fala, não aguento mais esse verbo. Olha como ele é importante. Ele aparece no futuro também. E a estrutura de going to, onde você tem o verbo go, mais o ing, e esse to aqui é porque logo depois dele vai vir um outro verbo, não é um verbo principal, é o verbo principal, perdão, porque o principal que é a ação que você vai fazer ou deixar de fazer lá no futuro. Olha aqui, ó, esse aqui é o principal. O verbo principal não é o to be, não é o go com ing, é o que vem logo depois desse to. E logo depois desse to, lembrando que quando o verbo vem depois dessa partícula, é porque o verbo está no infinitivo, ou seja, não está conjugado. E aí, por isso, você vai falar desta forma. She's going to have lunch. Ela vai almoçar, ou seja, almoçar não está conjugado. Não está no presente, não está no passado e não está no futuro. Né? O que está no futuro aqui é essa estrutura aqui, is going, ou seja, vai. Traduzir para vai. Se for eu, vou. Se for nós, vamos. Se for tu, vais. Ou você, vai. E assim por diante. Então é isso que significa essa estrutura de to be going to, porque o to be vai ser entre este aqui, né? Este vai ser esse aqui para os verbos no plural, terceira pessoa do singular, e a primeira pessoa do singular vai usar esse. Tudo isso vocês viram lá na nossa temporada 1 das nossas aulas de inglês aqui no primeiro ano, quando vocês viram a estrutura do verbo to be, tudo isso vocês aprenderam lá na primeira temporada. Então, coisa que você já sabe, você só vai aplicar conhecimento aqui que você já sabe. Então, vamos entender como a gente vai usar esse futuro com to be going to. Quando queremos expressar a ideia de que estamos falando de um futuro que é quase certo que aconteça. Por exemplo, você já está lá no gatilho de tudo. Você diz assim, I'm going to travel to Paris, por exemplo. Você já está com a passagem comprada,
Você já fez as malas? Entendeu? É uma questão de só você ir lá e passar pelo portão de embarque e viajar. Só que no futuro, né, a gente não pode mandar no futuro, ou seja, as coisas vão mudando ou não. Portanto, esse futuro é um futuro que você tem mais certeza que vai acontecer, porém as adversidades da vida podem vir e mudar todos os seus planos. Mas é o futuro mais certo, é o futuro que é mais próximo, que você tem mais certeza de que vai acontecer. Encare esse futuro desta forma. Já o futuro com eu é um futuro mais distante, também encare dessa forma. Então vamos aqui ter várias perguntas com essa estrutura de be going to, como essa aqui, como você pode ver. Essa pergunta vai ser repetida diversas vezes durante a nossa aula. Então eu tenho aí, what are you going to do? Que é uma pergunta clássica que vai dizer o quê? O que você vai fazer? What are you going to do? Então, o que você vai fazer no próximo final de semana? Você pergunta desta forma. Obviamente, não tem a palavra final de semana aqui, você iria colocar. What are you going to do? Então, uma pergunta aqui que é feita com o quê? WH questions, perguntas com pronome interrogativo. Logo em seguida, você tem o verbo to be, referente ao pronome pessoal que vem logo em seguida, e depois a sua estrutura de going to, que é fixar. O que é fixo aí? Toda essa estrutura aqui é fixa. O que vai mudar é o verbo. O verbo vai mudar entre um ou outro, porque são 3 aí do presente, né? Você vai usar os verbos no presente para fazer estrutura de futuro, tudo bem? Então, logo em seguida, a ação, numa pergunta, né? Aqui é uma pergunta-ação que vai ser fazer. What are you going to do? What are you going to do? O que você vai fazer? E aí a pessoa responde, I am going to travel to London. Ou seja, eu vou viajar. Então, I'm going to, eu vou viajar, travel. Ou seja, I am going to travel, eu vou viajar para Londres. É mais certo, estou com as malas prontas, ticket está comprado, é uma questão de só ir lá e pegar o avião. Aí você tem duas opções. Você trabalha muito com essa questão aqui de contração nesse tempo verbal. Você pode fazer a contração de verbo com o sujeito, tá? E você pode fazer a contração dessa estrutura aqui com o to. Ou seja, você pode fazer desta forma assim. Você pode fazer as contrações. I am vai passar para I'm. I'm. É uma forma de contrair isso. Isso vocês aprenderam lá na primeira temporada. E existe esse going to contraído também, muito utilizado na linguagem informal. Lembrando que qualquer contração em inglês é informal. É uma coisa que não é algo que você vai usar, por exemplo, para escrever um texto, né? Ou para você fazer uma prova, a não sei que seja pedido para você, porque é informal demais. Então, existe isso aqui, ó. Gonna. Gonna é uma forma contraída da estrutura de going to. Então, você pode contrair essas duas palavras e vai formar esta aqui. Gonna, que eu vou falar gonna. Então, é uma forma de contração. Eu não trouxe na nossa aula hoje, mas eu trouxe para escrever aqui para vocês e mostrar essa contração. Então, ao invés de falar I am going to travel, com certeza você não vai ouvir muito isso. Você não vai ouvir muito desta forma. Você vai ouvir I'm gonna travel. I'm gonna travel. Por quê? Porque é a contração e a forma de uma comunicação mais rápida, mais eficiente e mais prática, que eles gostam de fazer isso. Ou você pode contrair só esse, ou só esse, ou os dois. Por exemplo, I am gonna travel. Ou I'm going to travel. E lembrando que uma vez que você faz a contração entre o going to para ficar a palavra gonna, você não vai de forma alguma repetir esse to, tá? Porque ele já foi colocado aqui na sua forma contraída entre o going e o to. Tem muita gente que faz isso, é um erro clássico. I am gonna to travel. Não. Por que gonna to travel não tá certo? Porque uma vez que você
contraiu essa palavra com essa, você não vai repetir essa de novo, não vai. Você repetir de novo, olha o pleonasmo aí, né? Mas só para deixar claro que você não vai fazer isso, ok? Então é isso, só uma informação a mais sobre essas contrações, vamos continuar? Temos aí outra pergunta que desta vez só mudou aí o sujeito. What is he going to do? O que ele vai fazer? Qual é a diferença dessa pergunta para outra? É porque aqui eu usei esse verbo porque o sujeito é o he. Portanto, a gente vai usar o verbo correspondente ao sujeito. O que ele vai fazer? He's going to eat junk food. Ele vai comer aí comida que não é muito saudável, né? Que você não tem aí muita... Eu tô atrás de uma palavra desde da aula retrasada que eu não consigo achar, que tem a ver com calorias, tem a ver com valores energéticos, eu não lembro bem, mas enfim, que tem a ver com junk food, que são palavras que são comidas que não são saudáveis, você não tem aí, você tem muita gordura, muito sódio, muita coisa que não é muito bom, né? Mas eu não tô fazendo aqui porque a gente gosta desse tipo de comida, você não pode comer sempre. E aí temos aqui o símbolo do McDonald's, né? Que é um tipo de junk food, que são aquelas comidas que não tem muito valor, esqueci, caramba, nutricional, pronto. Mas eu acho que não era essa palavra que eu tava procurando não, de qualquer forma. Mas eu vou lembrar. Quando for na hora de dormir, hoje eu vou lembrar, você vai ver. What is she going to do? Aí o que mudou desta pergunta para esta? Sujeito, apenas. Aqui eu tô falando dela, ou seja, ela, não é dela. É dela porque é ela, né? Então, what is she going to do? Ou, what is she gonna do? What is she gonna do? Onde eu posso contrair, né, esse going to ficando gonna. Esse N ficou muito estranho. Agora sim, gonna, que é essa contração aqui dessas duas palavras. Temos dois N's aqui, tá? São dois N's. She's going to read Harry Potter. Ela vai ler Harry Potter ou Potter, porque Potter é um sotaque mais britânico do qual eu não sou muito fã. E Harry Potter é britânico, né? Dumbledore. Temos aqui. Então, she's going to read Harry Potter. Ela vai ler Harry Potter. Vai. She's going to. Ela vai ler, read Harry Potter. What is it going to do? O que mudou aqui desta pergunta para outra pergunta? Pronome pessoal. Por que eu estou usando esse pronome pessoal? Olha aqui. Estou falando do cavalo. Ou é uma égua? Não sei. Do cavalo. Então, quando eu falo do cavalo, eu preciso usar um pronome pessoal referente ao pronome usado para animais. Diferente do português, que a gente usa ele e ela para falar de pessoas, objetos e animais, no inglês você sabe que você tem um pronome pessoal específico para esta categoria, que é este aqui. Claro que você pode chamar he e she para seu animal de estimação, o seu pet, he se for macho, she se for fêmea. Mas isso é só para pet, quando você tem aí uma ligação, né, meio que... É uma ligação mesmo, né, com o seu pet, com o seu animalzinho de estimação, que é da família, né? Não são os nossos filhos, enfim. Mas a gente, quando vai falar de animal, a gente vai ter que usar it, certo? Assim como objeto, coisas, enfim. Então, what is it going to do? O que ele vai fazer? Quem é ele? O cavalo. O que ela vai fazer? Quem é ela? A égua, dependendo de qual tipo de animal é esse. Então, it is going to knee, ou seja, ele vai relinchar. E na hora de traduzir, eu posso falar apenas vai relinchar, ou então ele, se for cavalo, vai o quê? Relinchar. It is going to knee, beleza? Vamos para a próxima. Qual a diferença dessa para outra pergunta? A diferença é que você tem aqui a presença de outro verbo to be agora, porque estamos falando de nós. Então, toda vez que você for usar o plural ou então a segunda pessoa do singular, que é a mesma coisa da segunda pessoa do plural, tu vais usar este verbo aqui, que é o are, que é o verbo to be para o plural e segunda pessoa do singular. Então, what are we going to do? Ou
Ou what are we gonna do? Que é muito mais fácil, né, gente, falar what are we gonna do do que what are we going to. Muito mais fácil aplicar aí a nossa contração. Então, we are going to watch a movie ou we're gonna watch a movie, né? Vamos assistir um filme. Lembrando que eu falei da contração lá, mas eu esqueci de mostrar a contração com esse verbo aqui. Então, você pode fazer essa contração aqui, que é essa contração com pronome pessoal com o verbo. Vai ficar it's. It's. Muito melhor do que você falar it is ou it is. It is. Você também pode falar assim, que é juntar esse T com esse I fazendo só um som. It is gonna knee. E aqui a contração vai existir? Vai, mas eu não curto muito essa contração desse verbo não, porque eu não curto muito o som dela, mas você pode fazer a contração e ficar assim. We're, mas eu não gosto muito, prefiro falar we are. Esse é o único verbo que eu não gosto de contrair. Então, we're going to watch a movie, ou we're gonna watch a movie, ou we are gonna watch a movie. Tanto faz, você que escolhe. Eu prefiro falar we are quando se trata deste verbo. Eu prefiro. Então, we are going to watch a movie. Vamos assistir um filme. Vamos assistir um filme. Ou nós vamos assistir um filme. Então, na tradução, você pode traduzir esse nós ou não. Você pode falar vamos assistir um filme, tanto faz. Isso não significa, eita, bocejão aqui, mas isso não significa, gente, que você tá falando aí, tá fazendo a forma do imperativo. Você só tá falando, o que vocês vão fazer? Vamos assistir um filme. Não é um convite, não é um modo imperativo, mas você pode falar isso sem usar o nós. Mas somente no português. No inglês você precisa do pronome pessoal, não tem como. What are you going to do? Ou what are you gonna do? O que você vai fazer? Ou o que vocês vão fazer, dependendo aí do sujeito, né? Que pode ser singular ou plural, tanto faz, você não sabe, dependendo de quem você está falando. We're going to throw a party. Ou seja, nós vamos dar uma festa. Então, dar uma festa, throw a party. Throw, que é um verbo, né? Que ele vai significar aí várias coisas dependendo do contexto, que é lançar, jogar, atirar, enfim. Aí derrubar, entendeu? Mas quando você tem a palavra party, você tem aí dar uma festa. Muito bem? What are they going to do? Ou what are they gonna do? Então temos agora eles e elas, que vamos usar ainda esse verbo to be. Então, they're gonna climb a tree. Ou they're going to climb a tree. Ou seja, eles vão ou elas vão escalar uma árvore. They're going to climb a tree. Vão escalar uma árvore, que é o climb, que é esse verbo aqui. Beleza? Então você percebeu a estrutura aí, né? Mais uma vez, você vendo que todas as frases são afirmativas, onde você tem sujeito, onde você tem o verbo, logo em seguida aqui o to be, né? Aqui logo em seguida o verbo going com a estrutura de to e logo em seguida o verbo principal. Então o verbo principal só é esse aqui, ó. O verbo principal sempre é o que vem depois do to. Esse é o principal. Esse é o verbo principal. É o que vem sempre depois do to, certo? Que é o verbo que fica no infinitivo. What are you going to do? O que você vai fazer? I'm gonna ou I am going to dress my uniform. Ou seja, eu vou vestir meu uniforme. Imagina aí que alguém está te perguntando nesse momento e você fala, eu vou vestir meu uniforme. É certeza que isso vai acontecer porque eu já tomei banho, meu uniforme está bem ali na cama, esperando que eu pegue ele para eu me vestir. Eu não decidi isso em cima da hora. Eu simplesmente já sei que eu vou fazer isso. Está planejado. É um futuro mais planejado, esse futuro que nós estamos falando. What are you going to do? O que você ou vocês vão fazer? I am going to sit at my desk. Que no caso vai ser você. Por que vai ser você? Porque a resposta é com I. Aqui nessas vezes que eu comentei vocês, é porque as respostas são com nós.
Por isso que isso significa vocês. Já quando você tem o you, a resposta é com I, é porque isso que significa você, tá? Então, como eu tinha dito, I am going to sit at my desk. Eu vou sentar na minha carteira, na minha cadeira, no caso aqui. Carteira, aquelas cadeiras de escola, né? Você pode ver que você tem uma cadeira em uma mesa. I'm going to, eu vou. Então, tudo isso aqui é eu vou. Apenas eu vou, tá? I'm going to, eu vou sentar. To sit. I'm going to sit at my desk. Vou sentar aí na minha cadeirinha. Que não é, no caso, não é cadeira, né? Cadeira é chair. Desk são essas mesinhas com cadeira de escola, tá? Não só de escola, como de outros locais também. What are you going to do? O que você vai fazer? Porque nós estamos a resposta aqui com I. Portanto, você, what are you going to do? I'm going to sharpen my pencil. Eu vou apontar, to sharp, apontar my pencil, meu lápis. I'm going to sharp my pencil. Então, esse verbo sharp, ele vai significar diversas coisas dependendo do contexto. E o contexto aqui é o quê? De apontar, apontar o lápis, pencil. Logo em seguida temos outra pergunta. What are you going to do? O que você vai fazer? I'm going to clean my glasses. Eu vou limpar aí os meus óculos. Clean, o verbo limpar. I'm going to ou I'm gonna clean, limpar my glasses, meus óculos. E são óculos de sol? Não, se fosse óculos de sol, lá de acordo com a nossa aula da segunda temporada seria sunglasses. Mas temos aqui óculos de grau. What are you going to do? O que você vai fazer? I am going to pay attention to the teacher. Ou seja, eu vou pay attention. Então, o verbo é o pay, que vem logo depois da estrutura do to, que é prestar atenção. A palavra pay vai significar pagar, na verdade, né? To pay. Vai nesse contexto de attention, vai ser prestar atenção. Tá vendo? Então, um verbo que é uma coisa tão boa de receber, que é pay é pagar, né? Então, pay, pagar é bom, né? Quem paga é bom. Mas, nesse sentido aqui, não vai ser pagar, vai ser prestar atenção. Porque attention vai fazer o significado do verbo que vem logo vem anteriormente, perdão. Então, to the teacher, prestar atenção no professor ou na professora. In this case, it's a male teacher, é um professor, né? What are you going to do? O que você vai fazer? Oli! Na imagem nós temos aí potato chips, ou seja, aqueles chips de batata, né? Então, I'm going to munch some chips. Eu vou mastigar, munch. I'm gonna munch some chips. Eu vou mastigar aí um pouco de batatinha, né? Que são esses chips aí, chips. Muito bem? What are you going to do? Ou what are you gonna do? What are you gonna do? I'm going to wash my hands. Ou seja, eu vou, I'm going to wash my hands. I'm going to wash my hands. Eu vou lavar minhas mãos. What are you going to do? What are you gonna do? What are you going to do? O que você vai fazer? I'm going to take a bus. Eu vou pegar o ônibus. Não decidi isso no momento da fala. Eu já estou planejando pegar esse ônibus porque eu já ia para a escola naturalmente. Então, estou andando na rua, alguém pergunta, o que você vai fazer? Ah, eu vou pegar o ônibus. Eu vou pegar. É planejado já, não decidi em cima da hora. Então, I'm going to take a bus. É por isso que você vai usar a estrutura de going to. What are you going to do? I am going to chit-chat with my friends. Ou seja, eu vou conversar, papear, trocar ideia com meus amigos. I'm going to chit-chat with my friends. E para finalizar as nossas perguntas com
esse pronome interrogativo, what are you going to do? O que você vai fazer? Que aqui não está em negrito, né? I am going to do my homework, que você daqui a pouco vai fazer também. I am going to do, ou I'm gonna do, my homework, minha atividade de casa. E o simple future com to be going to, como é que a gente faz? A gente viu em muita estrutura de pergunta e afirmação. Então, você vai precisar do verbo to be, começa por aí. Você vai precisar dessa estrutura que é fixa, sempre vai ser assim, em todas as frases, com qualquer sujeito, com qualquer situação, você vai ter essa estrutura fixa, porque essa aqui vai mudar. Essa aqui você tem 3 tipos. Quais são os 3? Você tem este verbo, você tem este verbo e você tem, para finalizar, este verbo aqui. Então, mas ficou muito feio esse. Mas que é esse? É um extraterrestre. Então, vamos arrumar. Olha aqui. Então, você tem esses 3 verbos. Isso vai ser usado de acordo com o pronome pessoal que você está usando na frase. Então, eu vou usar esse com esse com... Tem que ser o pronome pessoal correto para cada verbo. Então, não é assim, de qualquer jeito que você vai fazer, tudo bem? Going to a estrutura fixa e o verbo principal de acordo com a frase que você está fazendo. Então, temos aí, ó, positive form and negative form, forma positiva e forma negativa, certo? Então, onde você tem aí estrutura, como é que faz uma frase na afirmativa? A gente viu, né? Tanto é que eu mostrei para vocês lá a questão da contração. Mostrei essa contração que pode existir, que é o I am. Isso aqui são os pronomes pessoais. Então, I'm é a mesma coisa de I am. There é a mesma coisa de they are. She's é a mesma coisa de she is. Aí você apenas fala she's. Parece X, né? She's. Mas é isso mesmo. She is ou she's. Portanto, I'm going to travel the world next year. Eu vou viajar. Aí aqui não seria interessante você traduzir para viajarei, porque é uma coisa que parece estar mais distante, né? Uma coisa que não, enfim, não é, seria mais interessante essa tradução para o will. Já essa questão do going to, interessante é essa tradução de vou, vai, vamos. Então, I'm going to travel the world next year. Eu vou viajar o mundo ano que vem. Então, você pode usar essa estrutura ou essa aqui, tanto faz, tá? Já aqui você tem esse pronome pessoal, eles e elas, e o verbo correspondente a ele. Eu prefiro falar they are. Eu não gosto da contração do are nos pronomes pessoais. Então, vai ficar they're ou they are going to travel the world next year. Mesma frase, mesma estrutura, tá? E aqui, she is ou apenas she's. She's going to travel or gonna travel the world next year. Viajar o mundo ano que vem. Na negativa, você tem aí a opção apenas, somente, com todas as formas negativas, de colocar essa estrutura aqui, que é a estrutura da negação, que é o not. Sem ele você não tem negação, né? E onde é que ele vai ficar? Já que agora a gente tem 3 verbos, nós temos aqui 3 verbos nessas frases. Nós temos o verbo to be, nós temos o verbo going, né? E nós temos o verbo principal, work. Isso. Esse not, ele sempre vai vir do lado do verbo to be. A tiracolo do verbo to be. Então, ele vem aqui, ó. O verbo to be tá aqui, contraído. Então, ele sempre vem a tiracolo. Ou então, ele vem na sua forma contraída, como a gente pode ver aqui. Mas por que eu não contraí esse verbo aqui com not? Porque não existe contração entre este verbo aqui, que é o verbo to be na primeira pessoa, com a partícula not. Não existe essa contração. Você nunca vai juntar os dois. Portanto, vai ficar sempre I'm not ou I am not. Já aqui você tem a estrutura do
are mais o not, podendo ficar are not ou então aren't. Isn't é a mesma coisa de is not ou isn't. Você que escolhe como você quer usar, tá? Então, na negativa, apenas o not entre o verbo to be, beleza? Entre o verbo to be e o verbo going. Portanto, I'm not going to work in an office. Eu não vou trabalhar no escritório. You aren't going to work in an office. Você não vai trabalhar em um escritório. A mesma coisa com a próxima. He isn't going to work in an office. Ele não vai trabalhar no escritório. Para fazer perguntas, a gente viu lá perguntas com yes or no questions. Não, a gente não teve nenhuma pergunta desse tipo, que é a pergunta que você vai colocar o verbo na frente. Qual verbo que vai para frente? Sempre vai ser o to be, tá? Sempre vai ser o to be. Então, vai ser ele que vai para frente para fazer a pergunta. Isso aqui são os pronomes pessoais. Logo em seguida, sujeito, que pode ser pronome pessoal, nome próprio, qualquer coisa que sirva como sujeito. Logo depois, estrutura de going to e o verbo principal, tá? E aí o resto da frase pode ser uma expressão de tempo, como essa aqui, qualquer coisa que complete a sua frase. E nas short answers, que são as respostas dessas perguntas de sim ou não, você já sabe. Yes para afirmação, no para negação, segue a vírgula aí e logo depois, sujeito correspondente à pergunta que foi feita. Se a pergunta é para você, a resposta vai ser eu, né? Eu, que no caso é você, compreendeu? E logo em seguida você tem o verbo, que aí vai ser sempre o verbo to be nas short answers, tudo bem? Verbo to be, na afirmativa você só vai colocar o verbo, na negativa, além do verbo, a palavra not. Ah, mas por que precisa do not? Já tem um no aqui, cada um com a sua função. O no tem uma função ali e o not tem outra função ali. Ambos vão significar não, mas ambos têm aí a função diferente. Tudo bem? Portanto, I am going to travel next year. Eu vou viajar no que vem? Eu não sei. É uma pergunta que eu estou fazendo para mim mesma. Are you going to travel next year? Você vai viajar no que vem? E assim por diante. Nas suas WH questions, nas perguntas com WH questions, que são as perguntas que a gente viu bastante na nossa aula, são perguntas que são feitas com pronomes interrogativos. Eu poderia ter afastado melhor esse quadrinho aqui, só que lá na hora do slide fica aqui uma coisa que a gente não pode passar, né, dessa linha. Mas você vai ver aqui, essa palavra é o where, tá? Essa aqui é what, tudo bem? Então, pronome interrogativo vem na frente, who é quem, where é onde, what é o que é qual. Né? Quando eles trabalham com pronome interrogativo, beleza? Então, who am I going to travel with? Ou seja, com quem eu vou viajar? Who am I going to travel with? E aí, o verbo não vai vir na frente dessa vez. O to be, ele passa lá para trás, depois dos pronomes interrogativos. Isso funciona até no português. Para a gente fazer uma pergunta no português com pronome interrogativo, ele vem na frente. Quem é você? Quando você vai? Que horas são? Então, a gente sempre coloca esses pronomes na frente do verbo, logo em seguida, sujeito, estrutura de going to, verbo principal e o resto da frase. Where are you going to go? Onde você vai? What is he going to see? Ou what's he going to see? Porque isso aqui está contraído, tá? Tá assim, ó, para quem não tá entendendo. É isso aqui, ó, tá contraído. O que é isso aqui? What's? Nada mais é que what is. É o verbo to be contraído com pronome interrogativo. Então, eu posso contrair esse verbo to be com esses pronomes interrogativos, tá? Então, what is going to see? Ou seja, o que você vai ver, ou melhor, o que ele vai ver. Let's practice. Vamos praticar. Temos aí, ó, para você completar. Complete the sentences using the correct form of the simple future, que é a questão do be going to, and the verb in the brackets, ou seja, dos verbos entre parênteses. O que você vai fazer? Pegar esse verbo aqui, colocar aqui com a estrutura de be going to. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui.
Negativa, afirmativa, afirmativa, afirmativa e afirmativa, que você pode ver aqui, ó. Por que eu disse que é afirmativa? Porque não tem ponto de interrogação, né? Se tivesse ponto de interrogação, seria interrogativa. Essa aqui é uma interrogativa, mas não é a frase que a gente vai completar. Então, como é que vai ficar? Você vai precisar colocar a estrutura de be going to. Como é que fica? I am going to go. O que é isso? I am going to go é uma coisa que você só vai traduzir, é bem grandão. I am going to go. Mas qual é a tradução? É isso aqui, ó. Peraí, eu não entendi. Como assim? O que é isso? É isso aqui, ó. Tudo isso só para falar vou? Pois é. É porque você está trabalhando com o verbo go, né? O go. O go é o verbo ir. Então, isso aqui já é o vou, vai, naturalmente, né? Mas se já tem o go aqui, juntando tudo, vai ficar vou só. Se fosse ele, vai ser vai. Se fosse nós, vamos. Então, I am going to go é eu vou. Isso, é isso que significa. I am going to go to the cinema tonight. Eu vou ao cinema hoje à noite. Do you want to come with me? Você quer vir comigo? He not go. Como é que vai ficar? He isn't going to go. He isn't going to go. Ele não vai to university after high school. Ele não vai para a universidade depois do ensino médio. High school, ensino médio, tá? We visit. Como é que vai ficar? We're going to visit. We're going to visit. Nós vamos visitar big cities when we go to France. Grandes cidades quando nós formos para a França. We stay. Então, o verbo passa para cá sem nenhuma alteração. Percebe? O verbo principal não tem alteração porque ele não está conjugado. Começa por aí. O verbo principal não está conjugado. Visitar, ir, né? Então, já sabe. Então, we are going to stay. We are going to stay. Nós vamos ficar em small towns, em cidades pequenas. She start. Então, she is going to start working in that company. Então, ela vai começar a trabalhar naquela companhia. Aqui você ia marcar, né, as perguntas com as respostas de A a H. Então, vamos lá rapidinho pelo tempo. Where are you going to stay? Onde você vai ficar? Onde você vai ficar? Então, tem várias respostas aqui. Não muito, só algumas roupas não vai ser minha resposta. No, he isn't. Também não vai ser minha resposta, porque que tá usando ele. A pergunta é sobre você ou vocês. É sobre lugar. Então, olha só. Tô vendo aqui, ó, in a hotel. Será que é em um hotel? Será que é resposta? Parece, né? E é. Então, where are you going to stay? Onde você vai ficar? Em um hotel. Na 2, are they going to visit us? Eles vão nos visitar? Ou elas ou eles vão nos visitar? Qual resposta seria ideal? Temos várias aqui. Aqui tá falando de roupa. Aqui tá falando de aproximadamente 6 meses. Aqui tá falando de amanhã, eu prometo. Aqui tá falando no, they aren't, they don't have time. Tá falando sobre tempo aqui. Será que é essa? Não, eles não vão. Eles não têm tempo. Ou seja, tem tudo a ver com essa pergunta aqui, né? Então é a resposta? E é. Ou seja, are they going to visit us? Eles vão nos visitar? Não, eles não vêm, né? Eles não vão, né, visitar. They don't have time. Eles não têm tempo. When are you going to clean your room? Quando você vai limpar seu quarto? Temos várias respostas aqui. Essa já foi, essa já foi. E aqui tá falando sobre roupas, mas não tem nada a ver com limpeza. Não muito, só algumas roupas. No, he isn't, he's going to travel. Não, aqui tá falando sobre viagem. Aqui tá falando sobre amizade. Será que é isso aqui? Será que é essa? Amanhã eu prometo? Amanhã eu prometo? Será que é essa? Acho que é, né? Olha aí, ó. When are you going to clean your room? Tomorrow, I promise. Na 4, is he going to get a job? Ele vai conseguir um emprego? Então, temos aí sobre 6 meses, férias. Então, qual seria? Sobre emprego. No, he isn't. He's going to travel around the world first. Então, essa aqui parece muito ser a B. Por quê? E é a B.
Por quê? Porque aqui estamos a negativa, uma pergunta de sim ou não, yes or no question, e tem uma resposta aqui de short answer. Então isso me chamou a atenção. É a única que tem a short answer? Não. Temos essa aqui como short answer também, só que aqui o sujeito é outro. Temos essa aqui com short answer, mas o sujeito é outro, portanto, letra B. No, he isn't. He's going to travel around the world first. Não, ele não vai. Ele vai viajar pelo mundo primeiro. Na próxima, who are they going to meet? Quem eles vão encontrar ou conhecer dependendo do contexto? Temos aí a resposta que mais cabe para essa pergunta é a de letra C. Some of their friends. Alguns dos amigos dele, que eles vão encontrar no caso. Encontrar mesmo, né? Conhecer, porque já são amigos, né? Então eles vão encontrar alguns dos seus amigos. No caso, os amigos dele, beleza? Are you going to leave your job? Você vai abandonar, né, seu trabalho, né, demitir, deixar seu trabalho? Qual a resposta que fica melhor aqui? Eu acho que como é uma short answer, uma resposta, uma pergunta de sim ou não, e é sobre você, eu acho que é a D. Por que é a D? Porque a resposta é com eu, né? Então, no, I'm not, I'm just going to take a long holiday. Não, eu não vou, eu só vou pegar aí umas férias longas. Na 7, what are you going to take with you? O que você vai levar com você? Então, é uma pergunta de não é yes or no question, aquelas perguntas que você vai elaborar mais. Só que aqui a minha resposta deve ser essa aqui bem pequenininha, que é não muito, só algumas roupas. Faz sentido, né? Que é a letra A. Not much, just a few clothes, ou seja, não muito, ou seja, não vou levar muito, só algumas roupas, provavelmente na mala. E a 8, obviamente, ficou com a letra F. How long is he going to be away? Por quanto tempo ele vai ficar fora? No. Aí, cadê a letra que vai ficar aqui, que é a letra F? Cadê a F? A F tá onde? Está aqui. About 6 months. Ou seja, aproximadamente aí 6 meses que ele vai ficar fora. E essas são as referências para vocês. Só um minutinho que a teacher tá arrumando uma coisinha aqui. E olha só, acabou as nossas aulas de futuro. Acabaram. Agora só vamos ter uma aula de revisão. E o futuro simples, ele se integra aí nessa questão de future with will, futuro com will, e future with be going to, futuro com be going to, que é o to be, lá com a estrutura de going to. Diferença dos dois, existem umas nuances que eu comentei com vocês, e é isso, eles são fáceis, não são? Estrutura fácil, aplicação fácil, e eu vejo vocês next class. Bye, bye.